Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Reflexão, boa noite. Só um aviso para vocês. Semana que vem, terça-feira que vem, não haverá aula, tudo bem? Em função do feriado. Tem muita gente viajando, né? Então então melhor não ter, e a gente volta na outra terça-feira, e a aula da outra terça-feira será sobre Sócrates e Platão, ok? Que é os precursores da doutrina espírita, ok? Então, vamos começar cerrando levemente os nossos olhos, para que a gente possa entrar em sintonia, em harmonia, em sincronia com a espiritualidade superior aqui presente. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas preocupações, e por alguns minutos nos envolvemos com a espiritualidade, encarnados e desencarnados no mesmo universo dimensional. A oportunidade do aprendizado, do tratamento, de estarmos entre família, buscando a nossa essência. Aqui não somos mais personalidade, mas somos essencialmente individualidade. É um momento que de corpo e alma nós vamos buscar o alimento, as informações, para que a gente possa dissipar a nossa ignorância, ampliar os nossos horizontes e entender exatamente qual é a razão da nossa existência. E que Deus, nosso Pai, nos conceda sempre a oportunidade do trabalho e do estudo. Que assim seja. O planeta Terra ele evolui, nós já sabemos. Planeta primitivo, provas e expiações. Depois tem uma fase de regeneração, chamado regeneração, depois felizes e celestes. O planeta primitivo tem milhões de anos, ok? A antropologia religiosa já disse que os primeiros registros aparecem entre 250 e 200 mil anos. Aí vem uma pergunta:
Vamos começar por uma pergunta, então. Quanto tempo dura o período considerado provas e expiações? Dentro da nossa contagem de tempo, claro. Ok? 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Esse é um período aproximado de um planeta de provas e expiações. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo, significa que quem fez uma conta rápida, estamos no primeiro século do último milênio. Primeiro século do último milênio. Quer dizer que eu vou levar 7.000 anos para entrar no planeta de regeneração, até porque não existe planeta de regeneração, existe um estado de consciência de regeneração. Vai falar planeta, mas não é exatamente um planeta, porque o planeta externo não muda, quem muda somos nós. Alguns entraram no primeiro milênio, outros entraram no segundo milênio, outros no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto milênio. Ok? Então veja, nós estamos no último milênio. Nós estamos entrando agora no planeta de regeneração, que é interno, não é externo. Então se alguém está achando que vai mudar alguma coisa externamente, não vai mudar nada. O planeta vai continuar o mesmo. Quem vai mudar é a vibração do planeta. E como conceito, o que é um planeta de provas e expiações? O que é um planeta de regeneração? Planeta, entenda-se, estado de consciência. O planeta de provas e expiações é aquele doente que não acredita na própria doença. Esse é o provas e expiações. Ele briga com o médico, ele briga com o enfermeiro, ele briga com o assistente, porque ele não aceita a doença. Quem está doente é o mundo, não é ele. Então ele briga a todo momento. Ele não aceita em hipótese alguma que ele tem uma doença. Ele não aceita. Então ele vai justificar, ele vai terceirizar. É bem provas e expiações. Provas e expiações. Expiações têm a ver com o passado e provas têm a ver com o futuro. Então nós estamos em provas e expiações. Algumas coisas vêm do passado e outras coisas têm a ver com o futuro. Quando eu entendi uma teoria, eu me coloco em provas. É assim que funciona. Então, primeiro eu entendo a teoria. Uma vez entendida a teoria, necessariamente eu preciso me colocar em provas. Então muitas vezes aquela dificuldade não tem a ver com o passado, mas tem a ver com o futuro, porque eu já sei a teoria. E no planeta de regeneração, é o mesmo doente. A doença é a mesma. Só que é o doente que acredita na própria doença. Veja a diferença? Então ele não fica terceirizando, ele não fica justificando, ele não fica brigando, ele aceita que ele tem uma doença. No caso específico, egoísmo e orgulho. Qual é essa doença? Egoísmo e orgulho. O egoísmo, que por um momento necessário, lá atrás sempre foi necessário, tem a ver com o instinto de conservação, mas chega um momento que esse egoísmo deixa de ser necessário, porque estamos num outro patamar evolutivo. Então a diferença entre provas, expiações e regeneração é que um acredita na doença e o outro não acredita na doença. Em que patamar nós estamos? É uma pergunta. Fica da consciência de cada um. Qual é a doença que eu estou falando? Egoísmo e orgulho. Egoísmo exacerbado. Orgulho descontrolado. Porque o orgulho, visto com os olhos do alto amor, ele é positivo. Aliás, visto com os olhos do alto amor, tudo que a gente pode imaginar de ruim, não é ruim. São emoções educativas. Emoções educativas. E dentro dessa estrutura, nós temos aqui a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para servir de modelo e guia? A pergunta já começa assim, mais perfeito, né? Como se para nós, perfeito, mais perfeito. Então ele está acima da nossa concepção de perfectibilidade. Perfectibilidade. Aliás, outra coisa que a gente vai aprender a ressignificar, esse curso todo é um curso para a gente ressignificar algumas coisas. Nunca mais use a palavra sou imperfeito. Isso não existe, tá?
Não existe. Imperfeito é defeito de fábrica. Nós viemos de Deus. Então eu acredito que a fábrica não estava produzindo nada com defeito. Somos perfectíveis a caminho da perfeição relativa. Então nós somos seres perfectíveis a caminho da perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus. Entenderam? A gente vai mudando algumas palavras porque elas começam a fazer um significado diferente para nós. É como reforma íntima, reeducação emocional centrada no alto amor. Porque aí eu tenho a psicologia, a psiquiatria, a psicoterapia. Atrás da reeducação emocional centrada no alto amor, eu tenho várias ciências psíquicas envolvidas. A reforma íntima já fica algo mais pesado. Como se eu tivesse que destruir alguma coisa para construir. Estava errado? No nosso momento de entendimento, não. Mas agora dá para ampliar um pouquinho mais esse horizonte. Entenderam? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ressignificando algumas coisas. Vão tendo um cunho mais espiritual. Então, quando Allan Kardec faz a pergunta 625, e a resposta é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, vede Jesus. Interessante, né? Porque não falou vede Cristo, falou vede Jesus. Então significa que eu tenho um Cristo Jesus, eu tenho um Jesus, eu tenho um Jesus Cristo, na mesma essência. Deu para vocês entenderem ou não? Não, com certeza não. Porque o Cristo vem muito antes de Jesus. Vocês concordam ou não? O Cristo vem muito, mas muito antes. O planeta Terra nem existia, já existia esse Cristo. Há 4,5 bilhões de anos, que é a idade do nosso planeta Terra, já existia uma entidade e era considerado um dos Cristos planetários, entre milhões de Cristos planetários. Entre milhões de Cristos... Não. Aí quando ele se faz presente, aí ele adquire uma personalidade. Quando ele encarna, ele adquire uma personalidade. E ele encarna há um pouco mais de 2.000 anos atrás. E a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, era um Cristo. Há um pouco mais de 2.000 anos atrás, Jesus. Então, esse sentimento, ele se corporifica, ele ganha uma forma humana, porque na essência nós somos sentimentos. Na essência. Então esse sentimento, ele ganha uma forma humana, ele põe uma roupa, essa roupa nós chamamos de Jesus, entenderam? Porque o Cristo veio primeiro que Jesus, ok? E Cristo significa enviado. Qual é o significado da palavra Cristo? Enviado. Mas ele veio, o Cristo veio como Jesus, uma personalidade, um nome que significa a salvação. Um substantivo derivado de um verbo. Que verbo? Salvar. Então o significado da palavra, do nome Jesus, significa a salvação. Mas esse mesmo Jesus, ele é o Cristo? É. Um dos milhões e milhões e milhões de Cristos na nossa galáxia. Nessa galáxia. Então você tem um Cristo planetário, você tem um Cristo solar, que cuida de um sistema solar. Você tem um Cristo galáctico, que cuida de uma galáxia. Você tem um Cristo que cuida de um conjunto de galáxias. E aí sucessivamente. Entenderam? Esse é o nosso processo evolutivo. Se preparem, porque esse é o nosso processo evolutivo. Ok? A gente começa sendo o anjo da guarda de alguém. A gente começa sendo o anjo da guarda de alguém. Depois um anjo familiar. Depois um anjo do bairro onde você mora, e aí sucessivamente. É assim que funciona. Tudo bem? Então isso chama-se determinismo divino. A evolução. A evolução é um determinismo divino. Então a forma humana é só uma das formas. É só uma das formas. Não é a primeira e não vai ser a última. A forma humana você tem nós temos os anjos da forma humana, e dali para cima não tem mais a forma humana. É uma forma ovalada. Ovalada. Ok? Mas isso é matéria para uma outra oportunidade. A gente vai detalhar isso em algum outro momento. Então esse Cristo, que já era Cristo há 4,5 bilhões de anos,
O planeta Terra nem existia, ele já era um Cristo. Calcula-se que ele tenha 15 bilhões de anos. O nosso universo conhecido tem 13,7 bilhões de anos. Ele é mais velho do que o nosso universo. O nosso universo. Tudo bem? E veio evoluindo. Por isso que o Cristo veio antes de Jesus. Entenderam? Entenderam agora? Aí esse Espírito que cuida do nosso planeta desde o princípio, chega um momento que ele se corporifica. E segundo os estudos, levou mais de 2.000 anos na nossa contagem de tempo para ele conseguir se corporificar. Porque ele vem baixando o padrão. Baixando o padrão, baixando o padrão. Qual é a dificuldade? Colocar o Sol dentro de uma caixinha de fósforo. É mais ou menos essa a dificuldade. É colocar um Sol dentro de uma caixa de fósforo. Por isso que levou tantos anos assim. Então ele veio baixando. Oi? Por que ele veio? Por que ele veio? Porque ele é o governador do nosso planeta, ele veio nos dar um exemplo. Ele veio corporificar o melhor ser humano que já existiu. Por que ele teve que sofrer tanto? Que sofrimento que você fala? Para colocar um Sol dentro de uma caixinha ou se libertar através da cruz? Se libertar. Então, esse sofrimento de Jesus foi quase nada comparado com o sofrimento dele encarnar. E por que ele sofreu? Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho. Deu para você entender? Mas o sofrimento, entre aspas, dele, rebaixando, foi muito maior do que ele se libertar pela cruz. Imagine colocar aquilo, imagine a mulher que foi chamada para gerar esse Cristo, veio de Vênus. Mas isso já estava previsto ou ele fez isso também? Como ele é o governador planetário, chegou um momento que ele achou, ou tomou a decisão, de vir pessoalmente, vamos falar assim, e demonstrar na prática o que seria o melhor ser humano. O melhor ser humano. Não seria uma regra. Nunca é uma regra. Tudo bem? Então, de milhões de Cristos, nós só conhecemos um. Ele vai voltar realmente? Eu diria que ele nunca foi. Então, se ele vai voltar, é relativo, porque ele nunca foi. Desde o início, há 4,5 bilhões de anos, até agora, ele está perto da gente. Ele está próximo da gente. Que ele pode encarnar de novo é uma decisão dele, claro, evidente. Mas ele não volta porque ele nunca foi. Ele está sempre presente. Porque as outras religiões falam Sim. que Jesus está voltando. A gente se prepara porque ele está voltando. Com a aula de hoje, vocês vão entender melhor essa frase, que Jesus está voltando. Com a aula de hoje, porque vocês vão entender o que significa Jesus está voltando. Tudo bem? Então vamos lá. E a resposta é guia e modelo. Quando fala em guia, vamos entender melhor o que significa guia. Guia não é uma placa de trânsito. Se alguém imaginou uma placa de trânsito, está errado. Nos indicando o caminho. Não. Ele está conosco. O guia é aquele que você não sabe o caminho e ele está ao seu lado a todo o momento. Conhece cada centímetro do caminho. Cada centímetro. Já passou por esse caminho centenas de vezes ou milhares de vezes. Então ele conhece cada curva, cada perigo, cada situação. É aquele guia que está do seu lado a todo o tempo. Então, guia, vai te guiar por um caminho que você não sabe, mas que ele já passou milhões de vezes. Deu para você entender ou não? Modelo. Modelo de Cristo, melhor nem pensar nesse assunto. Nem modelo de anjo, nem modelo de arcanjo, nem modelo de nada nesse sentido. Modelo de ser humano. Modelo de ser humano. Então, o que mais impressiona em Jesus não é exatamente o que ele fazia, mas é o que ele era. Existe um aspecto de Jesus que a maioria dos cristãos, independente do seu rótulo e da sua vertente, não gostam muito. Nem nós, para ser sincero. É sobre esse aspecto que a gente vai conversar. Se evitam até de falar sobre esse assunto, porque dói. É exatamente o assunto de hoje. Porque para nós, Jesus é um ícone religioso.
é muito, mas muito fácil colocar ele no altar e ficar ajoelhado aos pés dele, não é? É muito simples, desculpa falar, mas é muito fácil. Nós já estamos fazendo isso há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. E ficamos falando dos milagres que ele fez. Porque isso alimenta o ícone religioso. Mas a questão religiosa de Jesus não significa 10% da sua personalidade. Não que não seja importante, claro. Mas você reduzir ele a uma questão religiosa, a um ícone religioso, é você tirar 90% do significado dele. É o que as igrejas fizeram até hoje. Até hoje. Não se importa se é evangélica, se é católica, seja de que forma for. Todas ainda veem Jesus como um ícone religioso. Se ajoelhar e ficar rezando, prometendo, barganhando. Vocês já fizeram isso alguma vez? Milhões de vezes só. Nós só fizemos isso milhões de vezes. Milhões, sem exagero. Agora, a questão hoje não é exatamente sobre esse Jesus. Porque sobre Jesus existe mais de 500 mil biografias. Já foram catalogadas mais de 500 mil biografias de Jesus. A maioria favorável. A maioria favorável. Uma minoria nem um pouco favorável. Napoleão Bonaparte tem 250 mil biografias. Só com um comparativo. Então Jesus tem mais de 500 mil biografias. 500 mil versões diferentes. Visto com olhos diferentes, com interesses diferentes. As mais precisas estão, sem dúvida nenhuma, em Mateus, Marcos, Lucas e João. As mais precisas biografias de Jesus. Então, se a gente quiser saber sobre a biografia de Jesus, vocês têm 500 mil caminhos diferentes. Passaríamos 3 existências e não estudaríamos todas elas. Biografia. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Isso é uma biografia. E cada uma aí vai desenvolver o seu tema. Mas a princípio é um judeu que nasceu entre 6 e 8 de abril. Pronto, já não é nem o Natal mais, né? Já estraguei até o Natal de vocês, né? Chega estragando até o Natal. Então Jesus nasce, isso está no livro Crônicas de Além Túmulo, de Chico Xavier, uma conversa com Humberto de Campos. Jesus conversando. Olha que interessante, que ele nasce entre 6 e 8 de abril do ano de 749 da fundação de Roma. Não é da nossa contagem de tempo, tá? Da fundação de Roma. Antigamente se contava de acordo com a fundação de Roma. Então Jesus nasce no ano 749 da fundação de Roma, entre 6 e 8 de abril. E é lógico que depois, por uma convenção, para atender outros interesses, o solstício do inverno que acontece na Europa, entre 20 e 28 de dezembro, colocaram nessa festa pagã o nascimento, para atender interesse. Entenderam? Mas até aí, sem problema nenhum. Isso não muda nada. Então, um judeu, nascido em Belém, nessa data, um pai carpinteiro, né, a mãe Maria, já falei que a mãe veio de Vênus, só ela conseguiria gerar aquele filho. Imagine o impacto. Vocês imaginam o impacto disso daí. Morreu aos 33 anos. E aí a gente pode desenvolver essa biografia. Então essa é a biografia de Jesus, bem resumida. Nos 4 evangelistas tem uma biografia bem mais detalhada, mas com certeza não é muita novidade para nós. Vocês concordam? Porque faz 2000 anos que a gente está ouvindo sobre a biografia de Jesus, de uma forma ou de outra. Mas se eu mudar a questão, e a questão 625 vai me falar isso, que está no Livro dos Espíritos, ao invés de eu perguntar quem é Jesus, que é uma biografia, e se eu mudasse e perguntasse quem é Jesus? Muda completamente o contexto. É que a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, e você tira Deus e coloca que é Jesus, e tenta entender o que é Jesus. E por que só agora? Porque só agora nós temos condições de ampliar um pouquinho mais esse horizonte.
para ampliar um pouquinho mais esse horizonte. A gente vai entender Jesus, mas de uma outra forma. Com todo o respeito à biografia, claro, não é essa a questão. Mas o que a doutrina quis dizer com guia e modelo? E a gente começa a entender essa personalidade de Jesus como ser humano. E o que mais nos incomoda todos os cristãos de alguma forma, que é dentro do momento nosso, proporcionalmente, claro, não é tão difícil assim. Não estou falando dos milagres. Estou falando do comportamento de Jesus no dia a dia. Como era Jesus no seu dia a dia. Como é o nosso dia em relação ao que acontece conosco. Então esse modelo e guia é um modelo e guia de ser humano. Não de um ícone religioso, não mais para ficar ajoelhado rezando, mas para caminhar lado a lado. É como se a gente falasse assim para ele: olha, desce aí do altar e vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto, lado a lado. E você será o meu guia e modelo. Guia porque eu vou encontrar dificuldades, sim, claro. Modelo que eu vou precisar de um modelo. Vamos supor que no momento de surto, de crise, no momento que a gente está perdendo a paciência, já aconteceu isso com vocês alguma vez ou não? No momento que a gente vai explodir, que a gente vai xingar, que a gente vai pegar alguém para o pescoço, que a gente vai surtar, se a gente parasse por um minuto e fizesse a seguinte pergunta: se fosse Jesus, como é que ele reagiria frente a essa situação? Se ele estivesse passando por essa situação, qual seria a reação dele? Entenderam como é difícil colocar esse Jesus? Mas eu não estou falando do Cristo, eu não estou falando de quem fazia o milagre, estou falando da pessoa, da personalidade, do comportamento, do dia a dia, como é que ele era no dia a dia. Primeiro, olha interessante, ele tinha muitos amigos, tinha os inimigos, claro, mas ele tinha muitos amigos, e aonde ele ia, ele fazia mais um amigo. Qual é a dificuldade que nós temos em fazer isso? Qual é a dificuldade de ter amigos? Amigos verdadeiros, ok? Não tem dificuldade. Segundo, ele se importava com os outros, principalmente com os mais marginalizados. Qual é a dificuldade? Da gente dedicar um pouquinho da nossa vida para as pessoas que têm menos, ou que estão precisando de uma ajuda. Qual é a dificuldade? Temos desculpismos, mas dificuldade nenhuma. Ok? Terceiro, ele fazia muito do pouco. O que é fazer muito do pouco? Ele valorizava cada detalhe. Ele valorizava cada situação. Cada situação ele valorizava. Ele fazia muito do pouco. Qualquer pequena situação para ele era uma festa nesse sentido. Ele valorizava cada situação. Qual é a dificuldade? Okay? Vejam como esse que é Jesus tem a ver conosco. Tem a ver conosco. Porque quando eu pergunto que é Jesus, quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Se eu perguntar quem é Jesus, eu vou ficar na biografia e está tudo certo. E está tudo certo, está tudo resolvido. Mas se eu perguntar que é Jesus, é uma pergunta para mim. Quem eu sou? Qual é o significado da minha vida? Eu estou sendo um agente facilitador ou um agente complicador? Perceberam? Porque ninguém quer olhar para essa face de Jesus. Dói, porque é palpável, é real, é possível. É possível, é possível. E por que eu não faço? Dentro, lógico, dentro da minha condição, é evidente, tá? Outro, não julgava. Essa doeu, né?
essa doeu, porque nós vivemos julgando tudo e todos. Não é assim? Simplesmente ele não julgava ninguém. Ninguém. Ele concordava? Não diz que ele concordava. Ele só não julgava. E de onde parte o nosso julgamento? Do nosso orgulho. Do nosso orgulho. Abraçava muito. Terapia do abraço ele já usava 2000 anos atrás. Ele abraçava a todos. A todos. Ele gostava de abraçar as pessoas, de sentir o calor humano. Ele abraçava a todos. Doava-se sem cobrança. Imagina, ele fazia pelo prazer de fazer. Ele fazia pelo simples prazer de fazer. Então, se ele tinha que fazer alguma coisa para alguém, ele simplesmente fazia. Ele não ficava esperando o retorno. Não ficava esperando o retorno. Por quê? Se ele fosse esperar o retorno, hein? E a gente espera o retorno. Lembra da fórmula que eu passei para vocês semana passada? F é igual a R menos E. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Nós temos que ter expectativa, mas tem que ser mínima. Mínima. Porque se eu colocar uma expectativa alta, eu vou me frustrar. E a frustração é o encontro com a verdade. Então veja, doava sem cobrar. Não exigia dos outros o que os outros não poderiam oferecer. Cada pessoa oferece o que tem, não é assim? E a gente exige das pessoas coisas que elas não podem oferecer. Aliás, nós somos tão incoerentes que eu exijo de uma pessoa que ela faça por mim algo que nem eu faço por mim. Já fizeram isso alguma vez? Eu gostaria que uma pessoa me tratasse com mais carinho, mas eu mesmo não me trato com carinho. Entendeu? Onde está o problema? Eu estou exigindo do outro aquilo que o outro às vezes não tem condições de dar e às vezes nem eu faço por mim, mas eu quero que o outro faça. Eu quero que o outro faça aquilo que nem eu mesmo faço. Então veja, não exigia dos outros aquilo que eles não podiam oferecer. Se reinventava na dor. O que é se reinventar na dor? Veja, vou dar um exemplo mais simples para vocês. Vamos supor que nós, desde o nosso nascimento, tivéssemos só escutado sim na nossa vida. O que seríamos hoje? Se nós não tivéssemos sido contrariados nem uma vez. Seríamos pessoas insuportáveis. Sim, não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Se nós só tivéssemos escutado sim na nossa vida, hoje seríamos pessoas insuportáveis. E no primeiro não, nós desequilibrássemos completamente. Se a gente olhar um pouco dessa existência, nós crescemos em cima das dificuldades, das dores. Foi isso? Então, você se reinventa na dor. Você se reinventa. É uma nova versão sua. Uma nova versão que tem que aparecer depois de um período. Então esse Jesus que é Jesus, nos ajuda a nos reinventar na dor. Fazer um outro modelo, uma outra versão. Pegar aquela experiência necessária. Experiências são todas necessárias. Nada que acontece é o acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem razão. Mas tudo estava programado? Não. Antes da gente reencarnar, nós fomos conversar com os técnicos da reencarnação. E ali estava o nosso anjo da guarda. Ele falou duas coisas para a gente. Existe algo chamado futuro prescritível, o que se pode prescrever. Existe algo chamado futuro causal. É o que você decide na hora. Então a gente vai reencarnar, nós olhamos algumas situações, em alguns ciclos da nossa vida. A nossa vida é dividida em ciclos setenários, de 7 em 7 anos, ok? Então dentro daquele ciclo,
Então a gente faz uma programação, olha, dentro daquele ciclo eu gostaria de passar por uma experiência, porque essa experiência vai me agregar um valor. Entenderam ou não? Então, por exemplo, o ciclo 3542 é um ciclo. Olha, quando eu estiver dentro desse ciclo, eu gostaria de passar por essa experiência, porque essa experiência vai me trazer um valor. Entenderam? Então a gente traça alguns ciclos. Não, desculpa, traça algumas experiências dentro do ciclo. Então, tem 07, 7, 14, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 35, 42, 42, 49, 49, 56, 56, 63, 63, 70, 70, 77, 77, 84. Ciclos setenários, ok? Então, quando vai chegando próximo daquele ciclo, aquela informação que está no seu subconsciente vem para o consciente, está no seu subconsciente. Então, vamos lá. Uma experiência do 35 ao 42, fica guardadinha ali no subconsciente. Quando você chega próximo desse ciclo, essa informação vem subindo do subconsciente para o consciente. Quando joga para o consciente, você dá um sinal. Esse sinal é devolvido na forma de experiência. Entenderam como funciona? Mas são poucas experiências que não cabem na palma de uma mão. Então, antes de reencarnar, eu passo por esse processo. Aí eu reencarno. Aí eu reencarno. Ok? Aí eu reencarno e dentro do presente eu começo a tomar decisões que eu posso mudar tudo isso. As experiências não mudam, a essência não muda, ela só é prorrogada para uma nova oportunidade. Entenderam? Porque, por exemplo, ninguém reencarna para tirar a vida de ninguém. Não existe essa programação. Ninguém reencarna para tirar a própria vida. Não existe essa programação. Ninguém reencarna para fazer um monte de coisa e acaba fazendo. Isso, querendo ou não, mexe com o futuro prescritível, porém, a experiência fica guardada para uma nova oportunidade. Mas vamos supor que eu pedi uma experiência e pedi o elemento dor como despertador para a minha consciência, do ciclo 42-49. Aí o ciclo 35, por exemplo, eu já aprendi aquela experiência, eu não preciso mais passar por ela. Entenderam? Então tudo que você aprender por amor, você não precisa passar pela dor. Mas é uma escolha. É uma escolha. Então nós reencarnamos com experiências dentro dos ciclos. E não é dia e hora, é ciclo. Deu para vocês entenderam ou não? Ciclos setenários. Ciclos setenários. Então o que acontece com a gente aqui? Ó? Se reinventar na dor faz parte desse processo de aprendizado nosso. Nós iríamos passar por algumas situações, todos. Aí tem assim no Evangelho, a gente vai estudar sobre isso. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Já ouviram isso? Aí vem a pergunta, mas era para viver em aflição? Será que o Evangelho está falando que era para viver a aflição? Ou muitas das nossas aflições são criações nossas? Sem necessidade. Deu para você entender ou não? Bem-aventurados os aflitos, porque vocês terão, nós passaremos por situações. Mas não era para viver em aflição. Então, boa parte das nossas aflições não tem nada a ver com a nossa programação reencarnatória. São coisas que nós decidimos hoje. Entenderam? Então, reinventar na dor é você, depois daquela experiência, agregar valor. Jesus fez isso. Existe ou não existe destino? Está pré-determinado? Posso responder para você pelo teorema de Pitágoras? Lembram da aula da semana passada? Olha que pergunta interessante. Você não estava aqui. Vou fazer bem rapidinho, né? Porque eu sei que todos vocês lembram. Eu ia perguntar para vocês, mas eu não vou perguntar, tá? Ok? Triângulo, retângulo. Ok? Lembra? Eu vou desenhar aqui agora, ó. Triângulo, aqui e aqui. Tudo bem? Cateto, cateto, hipotenusa. Tudo bem? A fórmula do teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Lembram? Lembram? Eu vou trocar o nome aqui, ó, de livre-arbítrio. Decisão. Ok? Aqui, ó, do triângulo, a base do triângulo. O vertical eu vou chamar de... determinismo.
ok? O que é determinismo? É um infinito de possibilidades. Um infinito de possibilidades, ok? Aí quando eu tomo uma decisão, eu aciono uma possibilidade. Por exemplo, vocês não tomaram a decisão de estar aqui? Vocês fecharam todas as outras possibilidades. Vocês concordam ou não? Quantos lugares vocês poderiam estar aqui? Se não estivesse aqui? Então, uma vez que você toma uma decisão, você aciona uma possibilidade. Quando você soma a sua decisão com a possibilidade, gera o destino. A hipotenusa. Deu para você entender ou não? Então, livre-arbítrio e destino existe, mas você tem uma variável chamada determinismo. E eu posso mudar isso a cada minuto. Vocês concordam ou não? Causa e efeito. Então, não são valores absolutos, são valores relativos. Se existe um destino, seremos um Cristo. Esse é o nosso destino. Deu para você entender ou não? Querendo ou não. Porque Deus, quando nos criou com esse destino. Esse é o nosso destino. Seremos um Cristo planetário, um Cristo solar, um Cristo galáctico. Vai demorar um pouco, calma. Sem ansiedade, sem pressa. É que isso se torna algo, por exemplo, quando você pega para estudar a vida do Dalai Lama, de todos os missionários que nós tivemos, nós não conseguimos pegar esses missionários e imaginar eles, por exemplo, um advogado num escritório trabalhando de 8 a 18, de segunda a sexta, ou um comerciante de sábado a sábado. Nós não conseguimos colocar essas pessoas com essas personalidades, com essa energia, encaixar ela no que nós fazemos. Porque esses espíritos são missionários. Eles eles têm algo de diferente. Então eles pensam muito mais na coletividade. Muito mais na coletividade. Nós chegaremos lá também. Ok? Então, para ser 2, eu preciso ser um primeiro. Deu para você entender? Depois eu vou ser 2, depois eu vou ser 3, depois eu vou ser 5, depois eu vou ser 100, depois eu vou ser 1000. Então esses espíritos, eles estão um degrau acima de nós. Eles são um pouco mais velhos, ou se esforçaram um pouquinho mais. Ok? Entenderam? E aí quando você fala Jesus, pessoal, interessante, né? A gente vai usar uma palavra bem moderna agora para vocês. Ele vem, né, como gestor da emoção. Ele era um cara que ele tinha um controle sobre as emoções dele. Ele controlava as emoções dele. Qual é a dificuldade de controlarmos a nossa? Muita, nunca fizemos, né? Nunca fizemos. É como se o mundo tivesse um aparelho remoto e controlasse as nossas emoções. Porque o que acontece no mundo mexe com a gente. Vocês já repararam ou não? Por quê? Mas acaba nos desequilibrando. Por quê? Porque nós não temos o controle sobre as nossas emoções. Ele ficava triste também. Ele chorava também. Não é essa a questão. Não é essa. Mas ele tinha um controle sobre as suas emoções. Então, o Jesus, que passou por N dificuldades, eu diria que foi o ser humano que mais sofreu, que foi humilhado de todas as formas, que morreu crucificado, vendo a sua mãe assistir tudo aquilo, e ainda assim tinha o controle sobre as suas emoções. Entenderam ou não? Nós não seremos crucificados, vocês podem ter certeza. Isso vocês podem ter certeza. Então, proporcionalmente falando, nós temos que ter o controle sobre as nossas emoções. Veja, estudar Jesus é perguntar quem sou e o que sou. A humanidade do século XXI, a nossa humanidade, a nossa sociedade, está sofrendo de algo chamado obesidade emocional. A nossa sociedade moderna, século XXI, está sofrendo de obesidade emocional. Ciúme doentio, negativismo. Pode falar mais, não tem problema nenhum. Mas só tem, tá bom.
mágoas, ressentimentos, culpas, rancor, desejo de vingança. Não é isso? Veja. Isso é obesidade emocional. Olha o que nós estamos carregando dentro de nós e alimentando essas emoções. É como se nós estivéssemos comendo essas emoções todos os dias. É o ciúme doentio, é o negativismo, é o pessimismo, é a mágoa, é o ressentimento, é o rancor. Oi? Fúria. Veja, você tem emoções básicas e emoções híbridas. Nós temos emoções básicas e emoções híbridas. Por exemplo, a raiva é uma emoção básica. O amor é uma emoção básica. O medo é uma emoção básica. O amor é uma emoção básica. A alegria é uma emoção básica. As outras se derivam disso. Híbridas. O rancor é uma derivação da raiva. O pânico é uma derivação do medo. Deu para você entender ou não? Então existe toda uma ecologia de emoções dentro de nós. As naturais, as saudáveis. Então o medo é saudável? Claro que é. A raiva é saudável? Claro que é. A alegria, a tristeza, são emoções básicas saudáveis. O problema é que nós transformamos essas emoções básicas saudáveis em emoções híbridas. Nós sofremos por causa das emoções híbridas. O pessimismo é um híbrido do medo. Entenderam ou não? É um híbrido do medo. Então veja, essa obesidade que nós temos, mórbida, né, de emoções descontroladas, são como verdadeiros vampiros dentro de nós. Vão nos sugando. Vão nos sugando. Mágoa, ressentimento, culpa, perfeccionismo, orgulho, vaidade desmedida, rancor, revolta. Veja, isso é como se fossem vampiros dentro de nós, nos consumindo todos os dias. E vamos nos alimentando, e vamos comendo. Então nós vamos sofrendo de obesidade mórbida emocional. É a característica do século XXI. E é interessante, porque se a gente começar a olhar, nos últimos 50 anos, não muito tempo, a psiquiatria, a psicologia, a psicoterapia e todas as ciências psíquicas evoluíram muito, sim ou não? Mas muito. A ciência como um todo evoluiu muito nos últimos 50 anos, principalmente as ciências psíquicas, psiquiatria, psicologia, psicoterapia. E somos considerados a geração mais doente da história. Alguma coisa não bate. Deu para vocês entenderem ou não? O que está acontecendo? Com toda essa evolução tecnológica, toda essa evolução científica, e nós somos considerados a geração mais doente da história. A indústria do entretenimento, para todos os gostos e para todos os bolsos, nos últimos 50 anos, a indústria do entretenimento, e somos considerados a geração mais triste da história. Estão percebendo que alguma coisa não está encaixando? Não é por causa daquela mudança que você falou, que no nosso próprio jeito, que anteriormente, até alguns séculos atrás, nós tínhamos ainda o corpo mais grosseiro, o emocional mais facilmente, nós conseguimos esconder o sentimento e engolir ele e deixar ele quieto lá. De um tempo para cá, nesse primeiro século do milênio, nós tivemos uma mudança em todos os setores do planeta, dentro de nós. Exatamente isso. Então essa mudança vibratória do planeta que está acontecendo fez com que tudo isso que estava escondido viesse à tona, para tratamento. Então vamos começar assim. O planeta de regeneração é o doente que acredita na própria doença. Deu para você? Por isso eu comecei falando sobre isso hoje. Nós vamos ser classificados como o doente que acredita na própria doença. E todo doente que acredita na própria doença já tem 50% da cura. Entenderam? Que a cura é você aceitar e tratar. Não é simplesmente aceitar e tratar. Mas enquanto eu negar,
O doente é o mundo. O doente são as pessoas. É como uma pessoa extremamente orgulhosa. Para uma pessoa extremamente orgulhosa, só tem duas formas de se fazer qualquer coisa. A dela e a errada. Entenderam? Claro, é evidente. Veja, existem dezenas, centenas de formas de fazer a mesma coisa. Mas para a pessoa orgulhosa só existe duas formas. A dela e a errada. Entenderam? Entenderam? Então veja, a gente sofre, porque o outro resolve o problema e não foi do nosso jeito. E não foi do nosso jeito. Isso acaba nos magoando, nos ferindo. Aliás, nós vamos ter uma aula sobre mágoa, mas a essência da aula diz o seguinte, sobre mágoa. É impossível alguém nos magoar. É impossível alguém nos magoar. Não existe a menor possibilidade disso. Quem nos magoa somos nós. Ok? Que transformamos aquilo naquele sentimento de mágoa. Mas a responsabilidade somos nós. As pessoas nos trazem tristezas, como nós levamos tristeza para as pessoas também. Mas transformar a tristeza numa mágoa é 100% responsabilidade nossa. 100% responsabilidade nossa. Eu que transformei aquela situação numa mágoa dentro de mim. É interessante isso, a gente pensar dessa forma. Ok? Veja, ele amava a natureza. Jesus amava a natureza. Veja. Então veja, olha, era um ser humano que tinha amigos, que ajudava os mais necessitados, que abraçava, que não julgava, que não condenava, que fazia muito do pouco, que amava a natureza. Qual é a dificuldade? Não dói saber que ele era assim? Não dói mais ainda saber que a gente pode ser assim? Dói muito mais para o nosso orgulho saber que nós também podemos ser assim. Dentro do nosso momento, claro. Dentro das nossas possibilidades. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Mas qual é a dificuldade de ser assim? Qual é a dificuldade da gente seguir isso aqui? Mas não. Nós tomamos uma decisão. Somos mendigos emocionais. Agiotas da emoção. Nos tornamos mendigos emocionais, que precisam de muito para sentir pouco. Repararam isso ou não? O ser humano do século XXI, ele precisa de um monte de coisa, estar num monte de lugares, estar com um monte de pessoas para não sentir nada, para se sentir vazio. Repararam isso ou não? Então o mendigo emocional é aquele que precisa de muito para sentir pouco. Então ele precisa estar com um monte de coisa, num monte de lugares, postando coisa a cada minuto, está com um monte de pessoas para não sentir nada. Para não sentir nada. Verdadeiros mendigos emocionais. Agiotas da emoção. O que é um agiota? É aquele que cobra juros exorbitantes, não é assim? Agiotas emocionais aqui, ó. Emocionais. Quando você faz alguma coisa para alguém, você quer aquela retribuição no mínimo em dobro. No mínimo em dobro. Já fizeram isso alguma vez? De fazer alguma coisa para alguém e ficar esperando o retorno daquilo? Então você não fez, você não doou, você barganhou. É diferente. E o retorno não veio na proporção que você esperava, você se magoou. Entenderam? Da onde vem a mágoa? Então, quando fala que é Jesus, a gente tem que pensar assim, não exatamente na personalidade, ou na biografia, mas a gente tem que pensar em Jesus como um sentimento. Não é um sentimento que corporificou? Esse sentimento chama-se amor. E o amor é a maior força do universo. Se alguém perguntar para vocês, o universo físico, o universo material, das subpartículas atômicas
as grandes galáxias, o universo físico, ele é imoral, amoral ou moral? Estou falando do universo. Imoral, amoral ou moral? O universo físico, a matéria. Moral. Moral. Por quê? Por quê? Segundo Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, filosofia também, ele, para quem não sabe, Leon Denis era o segundo homem, tá? Se Allan Kardec não quisesse, ele estava preparado. Se por acaso Allan Kardec, de última hora, falou, olha, eu não quero, Leon Denis, se ele não quiser, vou eu. Era o segundo homem, tudo bem? Estava ali, com a mesma estrutura psicológica, filosófica, intelectual, para trazer a doutrina. Talvez de uma forma um pouquinho diferente, claro, mas ia trazer a mesma essência. Era o plano B da espiritualidade. Então, quando eu fico imaginando que Kardec era um grande missionário e a espiritualidade tinha o plano B, será que temos o plano B para nós? Se a gente não fizer o que nós viemos fazer, alguém vai fazer? E às vezes até um pouco melhor nem pensar nesse assunto, ok? Então, Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, dentro do livro da filosofia, ele tem uma meia dúzia de livros, todos eles excelentes, ele falava assim, que o universo é o pensamento estrutural de Deus. Essa é uma frase de Leon Denis. Só que pensamento, nós já aprendemos que pensamento não é causa, pensamento é consequência. Então, se o pensamento, que é matéria, é consequência, qual é a causa do pensamento? Qual é a causa dos nossos pensamentos? Dos nossos sentimentos. Então, a estrutura dos nossos pensamentos são os nossos sentimentos. Então, a estrutura do universo, a essência do universo é um sentimento. Então, o universo é moral. Entenderam? Então, o amor está em todos os lugares, das micropartículas às grandes galáxias. Então, aquela história, né, que nós já tínhamos ouvido falar, o mal existe? Aí vem a pergunta, não, o que existe é a ausência do bem. Não, aonde o bem não está, aonde Deus não está, aonde o amor não está. O que existe é a ignorância do bem. Deu para você entender ou não? Não é que ele não existe, ele existe, ele está ali. Mas a ignorância do bem. Então nós somos seres ignorantes em relação a nós mesmos, em relação ao universo. Mas até que ponto somos ignorantes? Essa é a questão que fica. Somos protegidos pela nossa ignorância, mas até que ponto somos ignorantes? Só nós podemos responder isso daí. Só nós podemos resolver. Então veja, o amor, ele está em todos os lugares. Dos bósons de Higgs, como a palestra sobre Deus, às grandes galáxias. Tudo está nesse mar, nesse sentimento, chamado amor. E o amor é a única força que o próprio tempo se submete. O amor é a única força que o próprio tempo se submete. Olha, interessante. Até porque nós até conjugamos o verbo amar no passado e no futuro, mas ele só existe no presente. Na língua portuguesa a gente joga para trás, para frente, conjugamos. Mas na essência só existe o presente. Porque nós somos um presente. Eu posso estar amando de uma outra forma, mas é presente. Deu para você entender ou não? Eu posso estar amando aquela pessoa, aquela situação, de uma outra forma, mas o verbo está sempre presente. Só a forma que mudou. Entenderam? Então o amor é a maior força do universo. É a única força que o próprio tempo se submete. Nós, na nossa essência, somos amor. Somos uma criação de Deus. Entenderam? Que nos revestimos também para que esse amor possa se manifestar de alguma forma. De alguma forma. E está em todo o universo. Então, quando a gente fala de Jesus, não mais biografia, mas Jesus sentimento, Jesus que tem a ver com a minha vida, tem a ver com aquilo que eu quero. Eu preciso entender como é que era
esse personagem, ou essa personalidade, como é que ele era no dia a dia. Eu tiro a questão dos milagres, eu quero saber como é que ele falava com o pai dele, com a mãe dele, com os amigos, com as pessoas que estavam à sua volta. Então, essa é uma face de Jesus que a gente conhece pouco. E a gente não faz questão nenhuma de conhecer. E por quê? Porque tem a ver conosco. Entenderam ou não? Chega a nos ofender essa face de Jesus. Muitos religiosos não querem nem ouvir falar disso. E por quê? Porque tem a ver com a gente. Não tem mais a ver com a biografia. Tem a ver com o sentimento. Então, quando eu pergunto o que é Jesus, eu estou perguntando sobre mim. Sobre as minhas atitudes, sobre os meus preconceitos, sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas alegrias, sobre os meus sonhos. Isso é Jesus, que é um sentimento. Então, a partir do momento que a gente vai mudando esse padrão aqui, dentro de nós, porque para ser dois eu preciso ser um primeiro, não adianta eu querer abraçar as pessoas se eu não abraço a mim mesmo. Se eu não abraçar a mim mesmo, não vai adiantar. Então, primeiro eu tenho que trabalhar dentro de mim e depois fora de mim, porque o fora é consequência. Pode ser que no primeiro momento eu vá buscar fora, mas no segundo momento eu tenho que jogar dentro. Entenderam? Porque o processo é interno, o processo não é externo. Então o planeta de regeneração é exatamente esse processo onde você vai ressignificando. E o amor é inofendível. Já escutaram essa frase alguma vez ou não? O amor é inofendível. Isso vai cair na prova, tá? O amor é inofendível. E o amor é imprevisível. Não dá para ofender o amor, porque o amor é o amor. Deu para você entender ou não? Então quem se ofende muitas vezes é o orgulho, é o egoísmo. Esse se ofende com uma facilidade. A nossa personalidade se ofende com uma facilidade muito grande. A nossa individualidade nem tanto. Nem tanto, porque a nossa individualidade tem a ver com a nossa essência. A nossa personalidade tem a ver com a nossa existência. Entenderam ou não? A nossa personalidade, essa que nós temos, tem a ver com a nossa existência. Esta existência. A nossa individualidade tem a ver com a nossa essência. A nossa essência é atemporal. Entenderam ou não? Teve um início, claro, mas não terá um fim. O processo evolutivo é que nós tivemos um início, mas nós não teremos um fim. O que acontece com o mundo hoje? Se valoriza muito, muito, muito mais a personalidade do que a individualidade. Muito mais a existência do que a essência. Nós adoecemos. Voltando para aquela parte onde está escrito o gestor da emoção, vendo essa parte que é Jesus, que é o que nos coloca o lado mais humano e mais atual, quando nós olhamos ainda aquela questão da crucificação, a dor, o sofrimento e aquela frase, vai porque me abandonastes, existe uma, mesmo vendo isso e acreditando nisso, o sentir de Jesus mais próximo parece ainda uma distância. Parece que ele ainda continua. Primeiro que assim, no momento da crucificação, desde quando ele foi preso até a crucificação, ele foi recitando o Salmo 23. E dentro do Salmo do 23, tinha um pequeno trecho que falava, mas dentro de um salmo, dentro de um contexto, ele não falou essa frase, era o salmo inteiro. Deu para você entender como a gente vai lá e pega um ponto? O que nos interessa? Ele estava magoado com Deus. Evidente que não. Mas é muito mais fácil eu pegar um ponto e trazer e achar que ele falou. Ele não falou, ele estava recitando o Salmo 23, desde o momento que ele foi preso. E dentro do Salmo 23 tem um trecho que fala, pequeno trecho, que fala sobre isso. Mas estava dentro do contexto. Aí o que nós fizemos? É isso. Pegamos um recorte, é isso que ele falou. Entenderam? Por quê? E o sofrimento, aí vou ter que entrar em neurociência. O sofrimento físico que ele sentiu, claro que ele tinha um corpo físico, é bem menor do que o sofrimento físico, mesmo sofrimento físico nosso. Porque o padrão vibratório dele é elevado. Deu problema? Não quer dizer que ele não vai sentir dor.
mas esses espíritos sentem a dor de forma diferente, porque a estrutura neurológica dele está protegida pelas suas emoções. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Se você é uma pessoa otimista, uma pessoa de bem com a vida, se é uma pessoa que gosta de fazer amigos, que gosta de se doar, essa pessoa vai ficar doente em algum momento? Claro que vai. Mas como que ela reage à doença? Já viram pessoas otimistas e pessoas pessimistas nas mesmas doenças? Vocês já viram pessoas na mesma doença, uma pessoa otimista e uma pessoa pessimista? Mas é a mesma doença. Onde está o diferencial então? Olha a questão neurológica, de sentimento, de visão de vida, muda o seu padrão vibratório. Então o seu corpo pode até adoecer, faz parte, ok? Mas a sua recuperação é outra. E a sua forma de responder à medicação é outra. Deu para você entender ou não? Então, houve um sofrimento físico? Até houve, sem dúvida, inquestionável. Mas a forma que ele administrou aquele sentimento foi diferente. Ok? Pessoas que fazem a caridade, né? Aliás, a palavra caridade é outra palavra que a gente vai ter que ressignificar. Troquem a palavra caridade por oportunidade de trabalho. Troquem a palavra caridade por oportunidade de trabalho. Pois não. É uma pergunta redundante, mas... Sim. Até então nem Cristo eu não acreditava. Sim. Segundo o Espiritismo, por que Cristo teve que morrer? Bom, por que ele teve que morrer? É o seguinte, ele nasce e ele sabia, antes dele nascer, que ele seria crucificado. Sim. Por quê? Porque ele ia bater de frente com alguns interesses, religiosos principalmente. Não teve aquela história Ok? de morrer para perdoar os pecados de todo mundo, né? A gente tem que ressignificar isso, tá? Também. Vai ter que ressignificar. Então, por que ele teve? Porque mesmo na cruz era uma lição para nós. Alguém que passou por todas as dificuldades, que foi crucificado, mas que em momento algum blasfemou, em momento algum condenou, em momento algum se magoou com Deus. Veja, então era um exemplo vivo. Nós precisávamos de um exemplo vivo. Eu nunca considerei o sacrifício de Jesus genuíno. Porque se ele sabia que ia morrer, Sim. e ia depois ressuscitar, Sim. qual a validade disso? Então, olha. Exato. Eu posso passar por toda aquela dificuldade, se eu sei que eu vou voltar ao Pai, Sim, sim, claro. se eu sei que você salva. Sim. E eu não tenho isso. Exato. Então, mas vir e passar por tudo aquilo, porque estava num momento onde o mundo era extremamente preconceituoso. Porque nós estávamos lá. Tudo bem? E com certeza nós não éramos cristãos. Vocês têm alguma dúvida disso ou não? Ok? Então, ele veio para dar o exemplo de todo tipo, exemplo que ia passar por todo tipo de dificuldade, de humilhação, todos. E mesmo assim ia nos dar um exemplo de ser humano. Para mim o sentido já foi diferente. Então, mas não era para salvar ninguém. Você gosta de salvar, pessoal, a gente vai ter que reconsiderar isso também, ok? E muito menos de perdoar. Ele veio para que Deus não acabasse com tudo, né? Você entendeu? Ok? Não. Veja, olha, vamos lá, vamos colocar a coisa assim. Quando Jesus veio, nós estávamos lá, certo? Alguma dúvida? Encarnados ou desencarnados, nós estávamos lá. E ele estava conversando com crianças de 3 anos. Era a nossa mentalidade. A nossa mentalidade da época era de crianças de 3 anos. Como é que você conversa com uma criança de 3 anos? Hoje a nossa mentalidade é de um jovem de 17 anos. Perceberam a diferença? Então nós interpretamos muitas coisas de acordo com a nossa idade espiritual, de acordo com os nossos interesses, de acordo com a nossa maturidade. Mas chega um momento que você começa a questionar. E você quer respostas. Não que aquilo estivesse errado, estava de acordo com o seu momento, de acordo com a sua necessidade. Deu para você entender ou não? Para mim o sentido mais foi de assim,
servir de exemplo. Jesus veio e ele sofreu tanto, e mesmo assim a gente ainda tem tudo o que tinha naquela época. Então parece, antes de entender um pouco mais, parecia um desperdício. Jesus veio e sofreu tanto, e a gente ainda continua tendo pecado, a gente ainda continua fazendo com as pessoas praticamente o que aconteceu com Jesus. Então, assim, para mim pareceu meio sem sentido essa parte. Ele veio para tirar o pecado do mundo, mas... Não, primeiro que ele não veio para tirar o pecado do mundo, ok? Ele veio nos servir de exemplo, de ser humano. Exemplo de ser humano. Não veio salvar ninguém. Olha como a gente tem coisa cristalizada dentro da gente há séculos. É como é difícil ressignificar. Pode falar. Se a gente colocar como uma única palavra, amor, Exato. nós não somos ainda só o amor. Nós somos, a gente não pede duas coisas. Em vez de eu pedir paciência todos os dias para eu lidar com a situação, eu poderia pedir amor. Porque o amor poderia... A paciência é uma forma de amar. Então o amor tem todas as suas faces. Então a gente teria muitas palavras, sejam elas boas Exato. ou negativas, Exato. né, para poder chegar um dia no amor. Ah, sim, no amor mais puro. Nós estamos longe do amor puro. Para isso nós temos que ter o amor com outros nomes, vivenciados de outra forma, para a gente chegar no momento de falar amor incondicional. Viu? O amor incondicional, para nós, é só uma palavra, tá? Nós não temos estrutura psicológica, emocional e espiritual para entender o que é o amor incondicional. Planeta de provas e expiações, não esqueçam disso. Nós amamos ainda de forma possessiva, sim ou não? Então, tudo bem, existe a palavra amor incondicional, que eu até sei o que significa, mas eu não consigo ainda viver esse amor incondicional. Não tenho estrutura psicológica, emocional e espiritual para isso. Mas para isso eu tenho que ter outros amores, e dentro desses outros amores eu vou evoluindo. Entenderam? Até chegar nesse ponto. Por isso que quando Jesus fala, quem é, dentro de uma situação lá, quem é meus irmãos e minha mãe? Para ele era difícil. Olha que interessante, para nós é muito simples, né? Saber quem são os nossos irmãos, a nossa mãe. Para ele era difícil. E por que para ele era difícil? Porque ele via todos da mesma forma. Ele amava todos com a mesma intensidade. Todos, absolutamente todos. Esse amor mãe, filho, para nós é importante. Mas para ele, mãe, filho, pai, é só um nome que não faz muito sentido. Porque ele fala, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Mas ele não sabia quem que era a mãe ou o irmão dele? Lógico que ele sabia. Mas em relação ao sentimento, ele não conseguia fazer essa diferença mais. Entenderam? Então ele tem que reinterpretar agora com os olhos do século XXI. Não mais com os olhos da Idade Média. Entenderam? Muitas das coisas estão gravadas em nós com os olhos da Idade Média. Nós precisamos reciclar. Estava errado? Não. Na Idade Média a gente tinha 10 anos. Ok? Então não dava para falar de forma diferente. Mas hoje eu tenho que pegar as mesmas situações e ter um olhar pela filosofia, pela ciência e pela religião. Entenderam ou não? Eu preciso reinterpretar agora com bases científicas, com bases filosóficas e com bases religiosas. Aí sim eu consigo reinterpretar algumas coisas. Não que elas estivessem erradas. A minha interpretação. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Jesus trazia dentro dele o primeiro código de felicidade. O Sermão da Montanha. A gente vai estudar sobre o Sermão da Montanha. Ok? São 8 degraus. Nós vamos estudar um a um. Ele era o Sermão da Montanha. Ele era a materialização do Sermão da Montanha. Então ele ficaria muito teórico, mas não, ele é cada degrau. Ele é a representação de cada degrau. Ele era a exemplificação de cada degrau. Deu para você entender? Então ele trazia dentro dele o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que nós estudamos hoje, que nós vamos estudar esse ano,
é estudado também por anjos e por arcanjos. O mesmo sermão da montanha, o mesmo evangelho, não tem uma palavra de diferente. Vocês imaginem espíritos com 500 mil anos na nossa frente de evolução, pegando o mesmo evangelho nosso. Qual é a interpretação? Perceberam? É o mesmo evangelho, são as mesmas palavras, mas a interpretação é outra. E por que é outra? Entenderam? É o que nós estamos fazendo hoje com essas frases que vocês falaram para mim. Estou pegando essas frases de acordo com a filosofia, com a ciência e com a religião. É uma outra interpretação. Daqui a 500 anos é uma outra interpretação. Está errado essa? Não. Não, claro que não. Mas daqui a 500 anos é uma outra interpretação, mais profunda. Daqui a 2000 anos, uma outra interpretação do mesmo evangelho. Então eu preciso aprender a reinterpretar, a ressignificar. Estava errado? Não, estava de acordo com o meu momento. A interpretação de que o mundo vai acabar? Olha, ela perguntou se o mundo vai acabar. Eu diria que sim. Mas daqui 4,5 bilhões de anos. De acordo com a ciência. Porque todo planeta nasce, todo planeta morre. Existem planetas nascendo agora, existem planetas morrendo agora. Segundo a astronomia, já se calculou que o planeta Terra está na metade da sua vida útil. 4,5 bilhões. Ele vai acabar? Vai. Daqui 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. Dá tempo de evoluir mais um pouquinho. Dá tempo de a gente aprender algumas lições ainda. É interessante, né? O mundo vai acabar, alguém está atrás assim. Nossa. Perceberam? Perceberam, pessoal? Por exemplo, é muito, né? Nossa Senhora. É tudo uma questão de interpretação, ok? Então a ideia desse curso, pessoal, pode falar. Só fala um pouquinho mais alto. Sim. Tem alguma possibilidade do divino pegar Jesus em coração? Desculpa, eu não ouvi a pergunta. Por exemplo, ver hoje o que acontece, todos os ensinamentos. Sim. Será que há uma possibilidade, por exemplo, do divino Deus chamar Jesus em Não, sabe por quê? Eu comecei a aula assim, hoje. Que um planeta de provas e expiações tem uma duração média de 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Então o próprio Jesus sabia, ok? Sabia que os seus ensinamentos levariam milênios para serem absorvidos. Entenderam ou não? Milênios. Ele não estava esperando nada para outra semana. Ele sabia que os seus ensinamentos seriam reinterpretados pelo mesmo Espírito ao longo dos séculos. Se ele viesse de novo, seria mais fácil? Para que exatamente? Para a gente aprender melhor. Então, mas eu diria assim, que nós, se ele viesse de novo, seria mais fácil. Talvez não faríamos diferente do que fizemos há 2.000 anos atrás. Talvez. Talvez não. Mas o mundo está pior hoje? Não, pessoal. É evidente que não. É evidente que não. É evidente que não. Se a gente pegar, voltar no tempo, só para encerrar a aula de hoje, há 2.000 anos atrás, primeiro, qual era a expectativa de vida há 2.000 anos atrás? Segundo, qual que era a estrutura que tinha nas cidades há 2.000 anos atrás? Como que eram tratadas as doenças? Qual que era o nível de preconceito? 2.000 anos atrás, éramos nós, tá? E se a gente parar hoje e vier hoje, proporcionalmente falando, claro, ok? O mundo está muito, mas muito melhor do que estava 2.000 anos atrás, em todos os aspectos. Mas por que parece que é tão grande? Porque nós estamos hoje quase em 8,5 bilhões de habitantes. Naquela época, sem dúvida nenhuma, não era nem um décimo disso, 2.000 anos atrás. Como é que chegava a informação há 2.000 anos atrás? Hoje como é que chega? Então dá-se a impressão que a coisa está muito maior. Não, está muito menor. Deu para você entender ou não? Está muito menor hoje. Mas ainda é um planeta de provas e expiações.
ainda estamos numa fase de transição. Ok? Se ele decidisse vir, claro, é uma decisão dele, mas não precisa, porque nós já temos informações e exemplos suficientes. Em todas as religiões, dentro da ciência, da filosofia, dentro da religião. Esse pronome possessivo, né? Meu, minha, né? Porque o nosso amor porque ainda existe algo dentro de nós chamado egoísmo e orgulho. Então a gente ainda se acha dono daquela situação, daquela pessoa, com os melhores das intenções. Então, como o nosso amor ainda é possessivo, a palavra meu e minha ainda tem esse significado de propriedade. Ainda tem significado de propriedade. Mas aí a doutrina espírita fala assim, mas o que eu posso falar que é meu mesmo? Tudo aquilo que eu puder transferir para alguém é meu. Entenderam ou não? Tudo aquilo que eu puder doar para alguém, eu posso dizer que é meu. Só. Mais nada. Sempre aquela pergunta que você sempre fala, né? Se eu não existisse, que falta eu faria? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer constantemente para a gente saber se a gente está sendo um agente simplificador, facilitador ou complicador. Se eu não existisse, aquela pessoa estaria melhor ou pior sem mim? Veja, mas tem a ver comigo, não tem a ver com outra pessoa. Entenderam ou não? Isso é Jesus. Isso não é biografia de Jesus. Essa pergunta cabe exatamente o que é Jesus. O que é Jesus? Esse sentimento que nós temos e que precisamos ressignificar, reciclar. Entender exatamente o que nós estamos fazendo. Qual que é a proposta da minha existência? Essa, reeducação emocional centrada no alto amor. E o que é o alto amor? Lembram? Semana passada? Alto amor. Reeducação emocional centrada no alto amor. O alto amor é um escudo emocional. O alto amor é um escudo emocional. É como nós nos protegemos de várias situações. O alto amor significa o inverno das emoções. Não é a primavera, não é o verão, não é o outono. No inverno, as flores e as plantas se recolhem e se acolhem. Na onde que elas fazem isso? Dentro delas. Vocês concordam ou não? Então veja, o alto amor é quando nós nos recolhemos e nos acolhemos dentro de nós mesmos, dentro do alto amor. E aí nós vamos encontrar a força suficiente para voltar. Entenderam? Era o que Jesus fazia. Jesus se recolhia e se acolhia no alto amor. Depois ele voltava. Entenderam ou não? Então, às vezes, quando ele se afastava, era justamente para ele se recolher e se acolher. Aí ele ganha forças, aí ele volta. Como uma flor faz no inverno. O que uma flor faz no inverno? Deixa o inverno passar. Não é assim que ela faz? Assim somos nós. Nós somos a natureza. Então, o alto amor é o escudo emocional. E através do alto amor, eu vou olhar para a mágoa de um outro jeito, para o medo de um outro jeito, para o ressentimento de outro jeito. Eu vou olhar todas essas emoções e até então eu chamei cada uma delas de negativa, eu vou chamar elas de educativa. Já pensou você olhar para a sua mágoa e falar, você é uma emoção educativa? Porque ela está me ensinando a rever os meus conceitos. Então não é educação isso? A mágoa está me ajudando a rever os meus conceitos. E o medo, o que tem para me ensinar? Se prepare melhor. Se prepare melhor para aquilo. Olha, então cada emoção que eu chamo de negativa,
eu vou chamar de educativa. Se eu olhar pelos olhos do egoísmo, são destrutivas. Se eu olhar com os olhos do alto amor, são educativas. A escolha é minha. A escolha é minha. Mas é um processo, claro. Não é um passe de mágica. Então entender que todos os textos sagrados, eles são simbólicos. Eles são simbólicos. Eu preciso ter olhos para ver e reinterpretar, de preferência com a ajuda da ciência, da filosofia e da religião. Porque aí eu amplio. Perceberam como esse Jesus é mais difícil do que a biografia? Porque ele te obriga a olhar para você. Não é nem para os outros, nem para lugar nenhum. Te obriga a olhar para você e saber que você pode fazer tudo aquilo que ele fazia. Está aqui o que ele fazia. Eu não faço porque eu não quero. Porque o meu egoísmo ainda grita dentro de mim. Ele grita dentro de mim. Aí vem as doenças. Aí vem as doenças. Ok? E não existem doenças, existem doentes. Somos nós que produzimos as doenças. E as doenças estão personalizadas. As doenças estão personalizadas. Mas quem produz a doença, mais de 90% das doenças, só para encerrar, mais de 90% das doenças são psicossomáticas. Aí a psiquiatria, ou a psicologia fala assim, doenças da mente que vão para o corpo físico. A doutrina espírita fala, quase, doença do sentimento que vai para a mente, que vai para o corpo. Perceberam ou não? Não é, a mente é consequência, não é causa. O problema está no sentimento. A minha mente só vai traduzir aquilo, vai materializar aquilo, e aí meu corpo vai absorver. Então não existem doenças, existem doentes. Doentes do espírito, do egoísmo e do orgulho. Tá bom por hoje? Aí, não semana que vem, que é feriado, na outra terça-feira, agora eu vou começar a acompanhar o livro. Agora a gente só estava aquecendo, tá? As 2 primeiras aulas nós só estávamos aquecendo. Agora semana que vem a gente vai começar a estudar o livro. O Evangelho Cristão. Isso que eu passei para vocês na semana passada e hoje foi a base. Semana que vem não tem, por causa do carnaval, e na outra a gente vai estudar sobre Sócrates e Platão dentro do livro. Dentro do livro. Ok? Só vou fazer a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade, por esse tratamento, por essa alegria, pelo passe que recebemos e por estarmos aqui nessa casa, junto com os nossos entes queridos, com os nossos anjos da guarda, com os nossos espíritos familiares, que aproveitam desse momento, desta vibração, nos abraçam, nos beijam e nos dão a certeza que nós não estamos sozinhos. Que assim seja.